Olá para você, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, né? Ou boa tarde, né? Deus abençoe você que foste de noite. Uma boa noite para você, que Deus abençoe grandemente. Eu sou o Bispo Marconi Silva e venho aqui trazer para vocês mais um vídeo abençoado, né, do grupo aí Pregações Jeová Rafá. Rafá R maiúsculo, Jeová Rafá, onde estamos colocando aí os vídeos abençoados aí para você ser alcançado, ser alcançada pelo poder de Deus, viu? Então quero já pedir para você aí, meu amigo, você minha amiga, você evangélico ou não, para você já estar fortalecendo o canal, né, já deixando aí o seu joinha, né, que o Facebook começa a oferecer para o YouTube, começa a oferecer para mais pessoas, né? Tô falando do Facebook, que daqui a pouco vamos fazer transmissão simultânea ali pelo Facebook Jeová Rafá. Também você pode ir aí, né, já aí fazer um comentário pedindo oração. Peça oração, coloque aí, né, qual é a causa, qual é o problema, porque Deus tem solução para todos os problemas, né, em nome de Jesus. E você vai aí e se inscreve, isso, já se inscreva aí, para que você seja também abençoado por Deus, né? Ou você vai no sino, aperta, sino de notificações, que vai ser avisado, você vai ser avisada que vai estar com mais um vídeo no ar, né, onde você vai assistir as pregações, né, os louvores da sexta-feira, né, que é uma bênção em nome de Jesus. Então, bora lá para a pregação. Hoje vai ser comigo mesmo, né, vai ser uma bênção de Deus, graças a Deus. Tem sido todas essas mensagens, tem sido abençoada, mas hoje é comigo e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, viu? Vamos lá, começa sempre com uma oração, né? Bora lá? Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus, uma palavra de Deus no nosso coração nessa tarde. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, meu Deus, mais uma em vez, nome Deus, nós de nos encontramos, Jesus, meu Pai. Senhor, diante da Tua presença, Estamos meu aqui Deus, mais uma vez, neste meu Pai, lugar, nessa Senhor. multidão, Meu Deus, meu porque Pai, o Senhor disse que em qualquer diante lugar, da meu Deus, Tua onde tivesse presença, dois meu ou Pai, três e o reunidos Senhor, no Seu meu Pai, nome, o Senhor estaria ali presente. Eu creio, Senhor. E pela Tua presença, meu Deus, nós sabemos que algo dessas tem que pessoas, acontecer. meu Pai, em nome Que o Senhor de possa, meu Deus, Jesus falar nos Cristo, nossos meu Pai. corações, meu Deus, nessa tarde, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcançar, meu Deus, essas vidas que vão assistir pelo Facebook, pelo YouTube. Meu Deus, porque estamos levando a mensagem da forma que o Senhor disse a toda criatura, a toda a face da terra. Então que o Senhor possa, meu Deus, falar a cada coração dessa tarde, que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. E graças a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem me diga a hora depois. Faltam uns 13 minutos, me avisa, senão. Ah, Jesus, Deus é bom, viu? Olha o André aí. Glória a Deus. Senta aí, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe você que está assistindo aí, né, pelo grupo Jeová Rafá do Facebook. Já pode começar aí, colocando aí o seu pedido, né? Enfim, coloque seu nome aí para a oração, que Deus abençoe. Também você aí também do YouTube também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aí também anunciando a palavra do Senhor. Então você já pode também estar participando, se inscrevendo, né? Que eu tenho certeza que Deus, Ele é bom e é maravilhoso, viu? E aproveitando, seja ambas redes sociais, compartilhe quando você assistir, não fique só para você. Compartilhe no seu próprio Facebook, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Irmão, vamos com uma mensagem, em nome de Jesus, onde Deus me deu pela manhã. Na realidade, essa mensagem era para ter ministrado ontem, mas não foi possível comparecer lá, tudo que é fazendo lá, mas estava na direção de Deus, era para hoje, né? Em nome de Jesus. Então, no livro de Lucas 15, palavra que a gente conhece Jesus, muito, fala né? a Deus. Sobre o filho Glória a pródigo. Deus, meu Pai. Lucas 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler apenas até o versículo 15, 11. 20 apenas, vamos ler, só até o versículo do 11 ao 20, em nome de Jesus. Algumas palavras são diferentes, mas o significado, ele é o mesmo, em nome de Jesus. Nos diz assim esta mensagem, olha só. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu
por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, Aleluia, Jesus, ninguém meu Deus, lhe dava obrigado pela nada. tua palavra. O 17. E Oh, tornando em Jesus, o si, Senhor é bom, meu Pai. disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. O 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E o último versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao percurso e o beijou. Só até aqui. Aleluia, Jesus. amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha que parábola maravilhosa contada por Jesus. A gente vê, irmão, que todas essas mensagens de Cristo, todo esse evangelho, por onde Jesus ele andava, ia muitas pessoas, né, para ouvir a mensagem dele. E também ia né, os fariseus, os doutores da lei, também tinha muito publicano. Então a Bíblia nos diz que, mais uma vez, neste dia, Jesus ele conta ali uma parábola, porque muitos pregavam, mas não tinha fé. Muitos pregavam, né, mas não tinha amor. Muitos pregavam, mas não tinha compaixão. Fico imaginando Jesus contando essa parábola e indo direto no coração daquele que muitas das vezes não gosta de perdoar, mas quer ser perdoado. No coração daqueles que muitas das vezes diz que errou, não tem mais jeito, se fez errado, o problema é seu. Então Jesus começa agora a falar no íntimo dele, porque essa parábola, ela fala no íntimo da pessoa. Então a Bíblia diz que ele começa logo dizendo assim: olha, havia um homem, mas pode dizer assim, havia um pai, já falou, trata sobre o filho. Havia um pai que ele tinha 2 filhos, ou seja, era apenas dois irmãos dentro de uma casa, onde que certamente se um falecesse ou se um saísse, qual é o pai que não ia sentir falta? A família não ia dizer que estava destruída. E dentro desses dois, ele diz de que o mais novo, ele resolve pedir a parte da sua herança, a parte que lhe cabia a ele. Mas o que é interessante é que a gente sabe que nos dias de hoje, para se partir uma herança, o pai, a mãe, não tem que ter ninguém. Vai se partir por 2, por 3, por 1, enfim, vai se repartir. Mas ali o pai, é uma narrativa muito, muito interessante. Ele vai e divide. Eu fico imaginando Jesus falando e o pai vai dar aquela parte para aquele filho mais novo, onde ele pega aquele montante e fica com ele ali. Enquanto isso aí, irmão, o mundo espiritual, ele não para. Tem pessoas que dizem assim: quem mandou você fazer é bem feito, feito o que quis, mas não é. O mundo espiritual é cruel demais. Ele faz a pessoa, muitas das vezes, fazer algo que a pessoa não percebe que está. Não tem o sentimento da pessoa, parece que desaparece, não tem amor, né? Não tem sentimento, não chora, não está nem aí se vai fazer mal para o pai, para a mãe. Aí eu me lembro da história de José, quando seus irmãos também fazem isso, não pensaram nem no seu pai, na sua mãe, que já eram velhos. Olha como é que o diabo faz. Mas nós temos que ter fé, né? Nós temos que ter esperança em Deus. E nós temos que ter compaixão. Aleluia. Porque senão a gente não alcança. Senão a gente não alcança o que Deus prometeu para a gente.
Porque muitas pessoas que graças a Deus hoje tá no Evangelho, eu estava até imaginando no primeiro vídeo que eu fiz, e esqueci de falar no primeiro vídeo, depois não consegui salvar mais o vídeo, de que essa oração ela não começou agora, não começou ontem porque teve essa transmissão no Facebook. Eu estou aqui há 5 anos, não começou daqui a 5 anos, mas eu vejo história narrada, contada pelo próprio irmão José, e já tem quase 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Olha só, quantas pessoas não passaram por aqui, quantas pessoas que se converteram aqui, quantas pessoas que saíram, que se converteram aqui, saíram daqui, continuam na perseverança da fé, continuam, e agora são líderes espirituais. Olha a importância de uma oração, tem que ter fé, né? Tem que ter esperança e muita compaixão daqueles. Então a Bíblia nos diz que este homem, irmão, ele pega esse dinheiro e ele sai. Meu Deus. Olha só, ele pega tudo ali e ele sai longe. Quando se tem condições, a pessoa sai e vive da forma que ele acha que deve viver. Porque o adversário já passou rasteiro. A partir do momento que ele já teve esse pensamento de pegar a parte dele e não se preocupar com tudo aquilo que o papai juntou e sair, já tinha passado a rasteira nele e ele sai. E quando a pessoa não conhece o evangelho que sai, o mundo, infelizmente, ele está sempre de portas abertas. Ele está sempre com um laço preparado. E quando a pessoa sai, se sair com a mão na frente ou outra atrás, já era. Aí vai mendigar mesmo, vai diretamente para a ponte, vai direto para tudo que ninguém ajuda. Mas quando sai com dinheiro, aí o adversário já arruma outra estratégia. Coloca bastante pessoas, pelo contrário, né, do seu lado, para poder estar o que? Extraviando tudo aquilo que você conquistou. Não era simplesmente para montar uma outra fazenda, não era para aumentar os bens, não. O intuito do adversário era matar aquele jovem. Mas a Bíblia nos diz claramente que aquele pai, olha só que maravilha, aquele pai, ele deu a parte que porventura poderia ser do filho, mas ele nunca perdeu a fé. Ele sabia que aquele filho ele ia sair e que ele ia passar pelos tempos e estava com dinheiro. Mas não simplesmente não é isso. A pessoa pode viver com dinheiro durante muito tempo, mas e aqui dentro? E a alma? E a angústia do coração? E a angústia na mente? E a batalha espiritual? Então aquele pai, ele teve fé para dizer, meu filho, vá. Eu não ia comentar, porque a Bíblia não vai narrar detalhes sobre isso, mas é a imaginação, e a gente começa conjecturando para entender. De que ele disse, vá, eu tenho fé, você vai, mas você vai voltar, e eu vou estar lhe esperando aqui. E eu certamente disse, Senhor, me dê fôlego de vida, para que eu veja meu filho retornar. Ele tinha esperança em Deus que o filho dele ia voltar. Porque a Bíblia diz que esse rapaz foi e começou a pegar todo aquele montante de dinheiro e começou em farras, em festa. Eu fico imaginando, a pessoa podia dar risada ele nos dias de hoje, tome 50, tome 100. Não, toma mais 200, mais 500. E começando na bebedice, tudo. E parece que quando está aí é mil maravilha, é coisa linda. E a Bíblia nos diz que ele gasta todo o seu dinheiro. Deus está lá, no alto, vendo tudo. Sabendo de tudo, olhando tudo, Deus vê tudo e sabe de tudo. E a Bíblia nos diz que chegou um dia que a fome chegou naquela terra. Olha, se ele tivesse com dinheiro, ele ia dizer, eu não vou morrer de fome. Mas quando Deus quer, ele tranca tudo, ele fecha o céu, diz não vai chover mais, não chovendo, não dá nada, acaba com tudo. Mas eu vou comprar água, cega a água também. Quando Deus quer, Deus diz assim, eu estou vendo um pai que ele está sofrendo, né, e eu vou agir porque eu tenho um plano na vida desse pai, na vida desse filho. Então, a Bíblia diz que Deus chamou a fome naquela terra, a ponto que parece que essa fome era só pro lado dele, porque ele gastou tudo. Então ele disse, então vou pedir ajuda para alguém. Mas olha o orgulho às vezes que o adversário fez. Porque mesmo naquela situação ele poderia ter voltado para o papai. Mas ele não voltou e nem Deus permitiu. Deus disse, não, eu vou te quebrar mais. Você vai voltar quando você realmente tiver da forma que eu quero. Então ele vai e conversa um dos mercadores lá, para que ele pudesse dar alguma coisa para ele. E a Bíblia nos diz que ele vai e leva este rapaz para uma das suas fazendas. Vamos lá, vai ter serviço para você. Um rapaz que era patrão, um rapaz que tinha de tudo. Agora ele passa a não ter nada, vai trabalhar só em troca de um alimento, porque ele estava com muita fome, ele desejava comer. Olha o que o adversário faz. Ele cega o entendimento de muitas pessoas. O mundo hoje, a gente vê que está cada vez mais pior. Existem pessoas ainda que ainda têm um coração bondoso, mas muitas pessoas às vezes ele não ajuda.
Mas esse homem vai, ajuda e coloca ele numa das suas propriedades, ou na sua propriedade, e a Bíblia nos narra que ele ficou lá, cuidando dos porcos. Quer dizer, ele poderia colocar no meio das verduras, em outros lugares, mas colocou justamente para tomar conta dos porcos. E a Bíblia nos diz que ele estava com tanta fome, irmão, que ele sentia vontade de comer aquilo que os porcos comiam. Olha só que situação passou este homem. Olha que situação esse rapaz tinha passado depois de viver muito bem, numa cama super aquecida, com um teto bom, onde a noite fria ele tinha onde passar. Né? Na hora que levantava, ele tinha seu alimento ali, da forma que ele queria, porque ele tinha condições e não era pouca, mas agora o diabo vai jogar ele numa situação que não tinha sequer para comer. E tem muitas pessoas que estão assistindo aí no Facebook, até mesmo pelo YouTube, que talvez conhecem, muitas pessoas que financeiramente era bem, e terminou perdendo tudo, e hoje está por aí, catando latinha. Não é desmerecendo não, né? Porque é um serviço até digno, porque está se sustentando, não está roubando, mas tinha tudo. Muitas das vezes ele foi desobediente a Deus, porque ele não deu crédito, ele não deu ouvido. E graças a Deus nos dias de hoje tem muitas pessoas, assim como nós, no Facebook e também no YouTube, mas logo no Instagram, anunciando a palavra, para que você não caia no mesmo erro que caiu este homem, de deixando tudo e passando essa vida. E a Bíblia nos conta, irmão, que ali ele, quando começa ali a desejar comer aquilo, a Bíblia nos diz claramente que ele estava fora de si. Olha só como é que ele estava, que a Bíblia diz que ele, tornando em si, ele lembrou-se. Deus disse: agora sim, agora eu vou mostrar para você que tem um pai que está orando por você, que tem um pai que está intercedendo, que tem um pai que está te esperando. Porque quando ele torna em si, ele diz: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores tem meu pai, né? E lá eles têm comida e têm abundância, ele come muito, né? Ele vive bem, não vive nessa miséria que eu estou. Aí é onde ele tira a força de onde não tem. Tem hora que nós temos que tirar de onde não tem a força. Tem que olhar para o céu mesmo e dizer: Senhor, eu não posso ir, mas me ajuda. Porque às vezes assim, se a gente for deixar a gente mesmo pela empolgação, assim, digo, pela carne mesmo, a gente fazer alguma coisa, a gente não faz, principalmente buscar a presença de Deus. Deus. A gente diz assim: peraí, a minha carne ela não quer, mas o Espírito tem que me levantar, eu tenho que ir, Senhor, me encarrega, me leva. Né? Ainda que eu saia daqui meio os 11, quando eu acordar, eu esteja na igreja, mas eu quero estar lá, eu quero estar aos teus pés. E a Bíblia diz que ele disse: me levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou me encontrar com ele. E vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Eu não sou nem digno de ser nenhum dos teus trabalhadores. Quer dizer, quanto mais filho, mas me faz como um dos trabalhadores. Ele desejava, irmã, ou amigo e amiga, só se alimentar. Ele não queria mais nada. Agora ele já estava mais pensando, porque ele já tinha perdido a parte que lhe pertencia. Né? Mas a Bíblia diz que ele deseja isso, ele torna assim, e ele vai e sai para de encontro do seu pai, que estava ali com a fé ainda em pé, depois de tanto tempo, esperando, porque a Bíblia diz que todos os dias o papai dele estava esperando ele. E tem pessoas aí que estão longe de Cristo, e ele está te esperando. Tem uma cadeira vazia na igreja, 2, 3, está esperando você. Está esperando você. Está esperando você. Pai, que muitas das vezes também não intercede nem ora pelos seus filhos, porque nos dias de hoje é mais difícil ainda, porque o adolescente é só o sangue de Cristo. E às vezes o diabo trabalha na mente do adolescente, e às vezes até um pouquinho mais velho, trabalha de uma maneira que às vezes o pai esquece o espiritual e diz: então, tipo assim, você vai ter isso como um castigo. Se quiser pegar suas coisas, você pegue. Se sair, não adianta voltar para cá, em vez de estar procurando aconselhar de maneira diferente, ajudando, orando. Se não quer ir, fica aqui em casa, fica assistindo, fica lendo uma Bíblia, não quiser ler alguma coisa, eu vou orar, vou buscar, mas não fica jogando cada vez mais na garra do adversário. Por isso que tem muitas pessoas no dia de hoje, até meninas novas, 12, 13, 14, quem está pregando aí pela rua, levando a mensagem da irmã sentar sempre, deve ver sempre esse tipo de menina por aí, que já estão fazendo até mesmo prostituição, porque muitas foram rejeitadas em casa. Muitas foram rejeitadas em casa, o pai desistiu, a mãe jogou a toalha, diz: aqui eu não quero mais. Então ela vai se virar como? Que o diabo coloca? Se prostituindo. Muitos dizem: vai
Ah, você está usando droga, acho que não tem mais jeito, acho que é o fim do mundo. Para a gente, irmão, é muito difícil. Mas a Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível. Então Ele pode todas as coisas. E este homem estava esperando ali o seu filho, né, com fé inabalável. Claro que doía, porque ele era pai. Ele tinha certeza que ia voltar, mas eu fico imaginando todos os dias esperando e o filho não voltando. Tem uma hora que a gente fica meio desfalecido, mas está confiando. Está na fé, está na perseverança. Porque ele estava ali esperando. E quando este homem, né, este homem está ali mais uma vez, a Bíblia nos diz que lá vem aquele filho, ele vê de longe o pai dele lá. Eita Jesus, ele veio de longe, ele veio distante, não estava presente, ele estava longe. Eu acho que ele disse: ó, papai, onde estava esperando? Imagina a alegria daquele rapaz, mas ele queria só se alimentar. E o papai disse: meu filho está vivo. Eu pensei que ele estava morto, o meu filho está vivo. E fico imaginando a alegria que não foi para aquele pai. Imagina que não é uma grande alegria de Deus não ver um filho retornar para a casa do pai. Aquele, quem sabe, alguns meses atrás apenas se afastou. Quem sabe aquele que já está aí 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos longe da presença do Senhor, sendo lá fora enganado pelo adversário, no álcool, nas drogas, assaltando, roubando. E Deus está falando: eu ainda estou esperando você. Tem uma cadeira aqui vazia ali esperando. E o momento é esse. Você vai ver esse vídeo mais tarde, à noite, que eu fico assistindo meus vídeos no YouTube de 6, 7 anos atrás. Parece que é agora. Então é o momento que você assistir a Deus falando com você. E a Bíblia diz que aquele homem, ele veio, irmão, quebrado. E chegou até seu pai e disse justamente isso: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Não faz como um tesoureiro. E a Bíblia diz que ele abraça seu pai e dá aquele beijo carinhoso, aquele beijo de, pai, de alívio, né? De alívio. Eu precisava desse cobertor espiritual, desse abraço, desse beijo, de alguém que me aconselhe. Irmão, e eu tenho certeza que vai acontecer isso, quem sabe aí dentro da tua casa, você vai ouvir falando alguém vendo isso aí, né? Que eu sempre oro pelos meus filhos, né? Porque eu sei, irmão, eu sei da importância que é de um pai ou de um amigo, de uma pessoa que tem um evangelismo, de alguém que traga mais uma vez para o caminho, para que esse povo não pereça, né? E que não venha ter uma vida ainda abençoada nessa terra. Então eu tenho certeza que Deus, Ele é maravilhoso, viu? Então, como filho pródigo, você que está afastado, retorne, né, para a casa do Pai, em nome de Jesus. Vamos ver se tem aqui alguma mensagem. Nós temos aqui a dona Elizabeth, que está sempre conosco, né? Que Deus abençoe a senhora, dona Elizabeth, toda a sua família. Nós temos aqui a Rosemary Teixeira também, pede oração pela família. O Moacir pede oração pela família Thelma, do Reginaldo. Nós temos aqui também a Selma Dias, né? E muitos outros que ainda vão estar assistindo esse vídeo. E eu queria aproveitar, irmãos, para falar para você, de repente você assistiu esse vídeo, você está afastado e você quer retornar nesse momento para Jesus através dessa palavra, que você colocasse a mão aí no coração. Porque o irmão Marconi agora, o bicho Marconi, ele vai fazer uma oração para a mesma força que aquele jovem teve para voltar para a casa do pai. Talvez você não está tendo força. Essa oração vai te fortalecer para você voltar para a casa do pai. Ele está de braços abertos, que nem a palavra foi dita. Talvez você está sem força, mas através dessa oração, Deus vai te dar força. Então, se você deseja voltar, coloca a mão no coração. E o nosso irmão aqui vai estar orando para que Deus ele venha te fortalecer em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus é bom. Vou aproveitar e orar pela missionária Sueli, que tenha mandado uma mensagem aí. E por todos que estão aí, né, que eu tenha pedido oração pela minha esposa também. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmão, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu te apresento, meu Deus, neste momento, meu Deus, nesta hora. Meu Deus, primeiramente essa pessoa, meu Deus, que se afastou e faz tanto tempo que está longe do Senhor. Mas, meu Deus, da mesma forma que nosso irmão Zezinho disse, ele ou ela tomou uma decisão de retornar para a sua casa. Cristo, Meu Deus, em nome Pai, de glória Jesus a Cristo, Deus, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, receber como o Senhor sempre recebeu, de braços abertos. Meu Deus, porque essa pessoa ela foi enganada pelo adversário. Meu Deus, mas o Senhor deu essa oportunidade para que ele
para que ela retorne, meu Deus, para a tua casa, para o convívio espiritual. Fortaleça os pés. Meu Deus, fique os pés dela na rocha, verdadeiramente. Meu Deus, tantos ouvidos espirituais, olhos espirituais, para que ela só consiga ver o teu reino, porque os carnais eles têm que morrer. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eu intercedo e oro. Meu Deus, em nome de Jesus, cada pessoa desse caderno aqui, meu Deus, cada pessoa desse caderno aqui, Pai, em nome de Jesus, pelos salmos também 91, que nós estamos recebendo toda terça-feira, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos nesta grande campanha do Salmo 91, que as pessoas possam, meu Deus, ser alcançadas pelo Senhor, que apresente, Pai, em nome de Jesus Cristo, cada pessoa, meu Deus, no Facebook, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, no YouTube, cada pessoa que for assistir essa transmissão, essa live, seja com ela, meu Deus, seja conosco neste lugar, Pai, não traga mais pessoas, Pai, para este lugar, para interceder, para se fortalecer, meu Deus, a volta apresente, meu Deus, cada pessoa dessa empresa, dentro do todos, meu Pai, que assistem essa live em nome de Jesus. Então, meu Deus, possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos proteger, meu Deus, de todo acidente, toda bala perdida, e que venham ter uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, Pai, porque nós cremos, meu Deus, na Tua mensagem, na Tua palavra, e assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus.